como destruir fortalezas. Obrigado, Jesus, mais uma vez, neste momento mais importante da nossa reunião, quando nos inclinamos para então, Senhor, ouvir a Tua voz com relação ao subtema de cada manhã, de cada terça-feira, Pai. Sim, Deus, nós nos dobramos diante da Tua grandeza, diante da Tua majestade, diante, Senhor, da Tua voz. Fala, Deus, fala profundamente aos nossos corações, nesses últimos momentos do nosso encontro, agora, Pai, nesses minutos que vamos estudar este tema, como destruir fortalezas. Nós queremos e precisamos ouvir a Tua voz, para a Tua honra e para a Tua glória. Pela Tua graça, sou o que sou, a minha suficiência vem de Ti. Amém e amém. Graças a Deus. O apóstolo fala desse período sombrio, já na introdução, ele diz que isso que foi colocado sobre os nossos ombros, com os rudimentos, com a lei, com o período em que nós não tínhamos a presença real de Cristo nas nossas vidas. Então passamos por muitas situações impostas que geraram muitas fortalezas, do próprio trato da lei, do tempo da lei. E aí no capítulo 1, ele vem falando sobre essa maldição hereditária, que é uma maldição que tem a ver com o nosso histórico de existência humana já desde o Jardim do Éden. Então o apóstolo aqui no livro, a partir da página 11, ele vai tratando nesse capítulo 1 da maldição hereditária e vai mostrando, explicando que tudo isso teve origem na desobediência. Essa ligação, essa conexão da nossa carne com a realidade da terra, com a realidade humana, com o jugo pesado, com o pecado que gera a desobediência, e que antes de Cristo era impossível nós termos o que temos hoje, graças a Deus, pelo sacrifício da cruz do Calvário, pelo pacto da graça de Deus. Aqui na página 12, ele diz que é tão problemático essa realidade humana que ele traz um passo a passo, Depois vale a pena, claro, como eu sempre digo, a escola de capacitação tem uma dinâmica de culto e uma didática para que você possa compreender e avançar na capacitação e no crescimento espiritual. E eu não te chamaria aqui para ler o livro, isso você deve fazer na sua casa. Você pode adquirir esse livro na internet, a livraria virtual. Então, habitue-se a ter o seu livro, a rever esses cultos e fazer a sua para a leitura. E agora ele traz alguns textos bíblicos que começam a nos mostrar, então, uma realidade espiritual, que é o que nós temos que nos apegar, irmãos. Precisamos nos apegar à realidade espiritual, porque a realidade espiritual ela é muito mais envolvente e abrangente com aquilo que a nossa carne pode sentir. E aí ele usa 1 João capítulo 5, 19, que diz, sabemos, nós precisamos saber disso. Se nós não soubermos disso, irmãos, eu sei que as notícias do dia de hoje, as últimas notícias, elas são assustadoras, são de tirar a paz de qualquer um que dependa e que não tenha fé, que não caminhe nas pisadas da fé, vai ficar desesperado com o que está acontecendo pelo mundo afora. E olha só o que o próprio Senhor avisa através dessa primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus. É essa que tem que ser a diferença. Mas, bispo, a economia, bispo, a segurança pública, bispo, a saúde pública, bispo, o desemprego, bispo, os divórcios, bispo, irmãos. Para você ter uma ideia, a OMS, a Organização Mundial da Saúde,
ela já está atribuindo hoje a causa morte, a maior causa morte, a maior preocupação dela hoje, já nem é mais a Covid-19. É a saúde mental. A saúde mental mata mais. Pelo mundo afora, a cada 14 segundos, vejam bem, eu falei a 14 segundos. A cada 14 segundos, uma pessoa se suicida. Significa dizer que nesses minutinhos aqui, só da introdução da mensagem pelo mundo afora, muitas pessoas se suicidaram. É a saúde mental. Então, quando você sabe que é de Deus, você passa a ter que saber de uma segunda coisa. Para você não ficar por aí, como eu tenho dito, estão vendo a capa deste livro? Olha, né? É uma capa sugestiva. Meu irmão, né, nosso bispo nacional, foi feliz nessa escolha dessa capa. É uma mente conturbada, que eu chamo de um atormentado. Nós somos atores de Deus. Então, nós somos de Deus. Então, nós não podemos ficar atormentados com as mazelas deste mundo. Nós precisamos ficar alertas. É isso que João diz aqui. Ele diz, olha, sabemos que somos de Deus. E por sermos de Deus, vocês estão entendendo? Vamos lá. Bíblia, revista atualizada, João Ferreira de Almeida, comentada na Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. Você pode ler este versículo exatamente assim. Fique sabendo que nós somos filhos de Deus. Mas não se esqueça que o mundo inteiro jaz no maligno. Ai, bispo, eu estou apavorado. Bispo, eu estou apavorada. Fala para mim, fala um pouco hoje, pelo amor de Deus. Alguém me dizia hoje bem cedo, fala hoje um pouco no altar sobre essa questão, essa agressão contra Israel. Por favor, bispo, fala hoje no culto dessa agressão de Israel. Será que isso já é o arrebatamento? Será que isso já é o fim dos tempos? Sim, nós estamos nos fins dos tempos. Sabe quando começou essa etapa dos fins dos tempos? Desde que Jesus morreu na cruz do Calvário. Quando ele disse, consumado está. Jesus morreu na cruz do Calvário. Até Jesus vir a este mundo, habitar entre nós e morrer na cruz do Calvário, eram os primeiros tempos. Depois que Jesus morreu, cumpriu a lei, e agora estamos aqui materializando a glória de Deus. Por isso que quando Paulo fala aos Coríntios, ele diz, de glória em glória somos transformados. Este período é o período onde começam os fins dos tempos. Onde começou. Entendeu? Esta fase. E nós não temos que nos assustar com nada. Nós temos só que nos alertar. Então vamos repetir? Eu sei, vamos ler. 1 João 5,19. Vamos ler agora, né? Eu sei que sou de Deus. Coloque para você, para o seu pessoal. Bata no peito e diga, eu sei que sou de Deus. E tem uma coisa. Eu sei também que o mundo inteiro jaz no maligno. Isso vai causar uma disparidade muito grande. Vai ter uma defasagem muito grande. Às vezes eu olho para dentro da minha casa e graças a Deus por isso. Eu olho para minha filhinha com 16 anos e eu vejo, meu Deus, agora estamos naquela fase, né, dos aniversários de 15 anos. Esse ano já está passando, graças a Deus, mas ano passado, então, que foi o ano que ela completou 15 anos, então estávamos naquela fase das coleguinhas de escola que completavam também 15 anos e chamavam para as festas. E eu ficava maravilhado, porque dificilmente a minha filha ficava até meia-noite nessas festas. Eu ia com ela, claro, a minha esposa também, mas a minha filha se sentia um peixe fora d'água, nesses lugares. Glórias a Deus por isso. Às vezes eu pergunto, filha, na escola, 1, 2, 3 amiguinhas no máximo, irmãos. Não tem. Sabe, então eu olho para a minha casa, eu olho para os meus filhos, eu olho para a minha... Nós somos diferentes, nós somos destacados. Tem muito essa coisa de muito grupinho, muita coisa. Não, irmãos. Nós somos pessoas únicas perante Deus. E somos conectados e ligados à família da fé. Aqueles que professarem a fé do mesmo jeito que nós. E o mundo inteiro? O mundo inteiro jaz no maligno.
Estão entendendo? Isso vai causar uma diferença muito grande. Isso tem que ser uma vigilância, porque se a gente não vigiar com essa conscientização, veja bem, é uma conscientização. Que nós falamos na semana passada, nós falamos, olha, por que a palavra recomenda o capacete? 1 Tessalonicenses, Rodolfo, capítulo 5, versículos 8 e 9. Nós vimos na semana passada, mas vamos ver de novo 1 Tessalonicenses, nome bonito para um filho, né? Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 8 e 9. Por que essa importância, né? Olha, nós somos aqui, ó, vamos fazer uma conexão com 1 João. Ó. Nós, porém, que somos filhos de Deus. Vê como dá para fazer uma ligação? Uma referência com 1 João 5,19 e Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,8. Olha, nós, porém, que somos do dia. Nós, porém, que somos filhos de Deus. Que somos de Deus. Saibamos que o mundo inteiro jaz no maligno. Está vendo como daria para aplicar perfeitamente aqui? Ó, nós, porém, que somos de Deus, saibamos que o mundo inteiro jaz no maligno. Não dá para encaixar nessa primeira parte aí do versículo, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Aí ele diz, revestindo da couraça da fé, do amor, tomando também como capacete a esperança da salvação. Então, esse material do capacete, olha lá, é a esperança da salvação. Versículo 9. Porque Deus não nos destinou para o mundo que jaz no maligno. Eu sintetizaria todo esse versículo 9, quando ele diz, Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sintetizaria ele, pode voltar a 1 João 5,19, filhinho, Rodolfo. Eu sintetizaria ele dizendo, olha, Deus não nos destinou para a ira. Eu diria, nós não somos deste mundo inteiro que jaz no maligno. Nós somos de Deus. É um reforço no versículo 9, que nós lemos de Tessalonicenses, é para você fazer uma remissão. Nós usamos esse texto na semana passada. Ele é um reforço, meus amados irmãos, minhas amadas, queridas de Deus, minha família espiritual, minha família da fé, é um reforço dessa colocação aí, que o apóstolo traz aqui agora, como no livro, como um eixo, para nós entendermos que nós temos, apesar de uma maldição hereditária que já vem nas raízes da desobediência, da qual a nossa carne está muito entrelaçada com ela, a nossa existência nesse mundo, porque o mundo inteiro jaz no maligno, nós temos que viver essa segurança. Porque senão nós vamos ficar como esse homem aqui da capa do livro. Nós vemos muitos filhos de Deus, muitos cristãos por aí, que eu digo são atormentados, não são atores de Deus. E nós precisamos ser atores de Deus. E nós então passamos a ter uma conscientização da nossa posição espiritual. Depois o apóstolo usa Tiago 1, 16 e 17. Veja Tiago 1, 16 e 17 o que diz, olha. Tiago, capítulo 1, versículos 16 e 17. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Então nós temos esta visão, esta conexão. O que Deus tem para nós não é maldição, não é confusão mental, não é descontrole, não são as síndromes que agora está na moda, síndrome do pânico, síndrome disso, síndrome daquilo, cada nome, os nomes, sabe, americanizados das síndromes, estamos na época das síndromes e das fobias. Não, você tem a mente de Cristo. O apóstolo diz aqui no finalzinho da página 12, ele diz, Deus não é o causador do mal, o pecado é quem gera o mal. A desobediência gera o pecado e o pecado gera o mal. E se nós nos descuidamos da nossa posição,
deixamos as dúvidas, as incertezas do mundo. Coloca Tiago, capítulo 1, versículo 5. Eu gosto muito desse texto. Vamos fazer uma remissão aqui de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Diz assim, olha, se porém algum de vós necessita de sabedoria, quem é que necessita de sabedoria? Amém. Na verdade, nós necessitamos da materialização dela, porque essa sabedoria já nos foi dada, já nos foi outorgada. Olha só o que ele diz, ó. Peça a Deus a quem todos dá liberalmente. Ela já está liberada, a sabedoria já está liberada. Que bom que você está nesta manhã numa escola de capacitação e crescimento espiritual. Saibam que, olha, tem muitas pessoas, até mesmo do nosso ministério, que nunca, nem se lembram que tem uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Estão nessa hora, igual a muitos, atormentados, poderiam estar aqui bebendo dessas águas cristalinas. Com humildade eu digo isso, com humildade perante Deus, de alguém que está aqui submetido, conectado, em obediência à visão de Deus na vida do apóstolo Miguel Ângelo, para o que Deus tem a tratar com o nosso ministério. É só isso que eu faço. Então, se necessita... Deus não limita, Deus não tira a sabedoria de ninguém, irmãos. Deus não limita nada. Ele diz, olha, Ele libera. Nada lhes impropera. Por que tanto crente vivendo aí com fortalezas, de fortalezas em fortalezas nas suas mentes, irmãos? Apavorado, desesperado e arrumando ideias e confusões e conflitos, até mesmo dentro da igreja, pessoas que vivem em guerra. E quando não tem nada, eles procuram uma coisa aqui, outra ali, vivem guerreando e vêm para a igreja guerreando, vai para casa guerreando, vai para o vizinho guerreando, onde chega guerreando, tudo que faz é confusão, irmãos, é briga, é contenda. Desculpe parecer bravo aqui no meio de vocês. Deixa eu te lembrar, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. E esse que vos fala, desventurado homem que sou, ai de mim se eu deixar me levar pelo meu caráter humano, carnal, ai de mim, como disse o apóstolo Paulo. Eu seria o primeiro, desventurado homem que sou. É uma luta contra a carne, é uma tensão, uma oração diária que eu já fiz hoje, faço de novo. Senhor, obrigado por este dia. Renova as minhas forças e manifesta a sabedoria. Eis-me aqui. Isso é o dia todo, irmãos. Toda hora. Pensa que eu não, de vez em quando não vou, quase piso no laço, enfio o pé na jaca, chuto o balde, joga a toalha. Na carne toda hora. Toda hora. Então, peraí, pé no freio, respira fundo, a gente esquece de respirar, para você ter uma ideia. E aí começa a ficar na agitação do mundo. Sabe o que a agitação do mundo faz? Olha só o versículo 6, meu querido. Ele disse, peça, porém, lembra do Tessalonicenses que nós lemos agora? Lembra do 1 João que nós lemos agora? Peça, porém, sabendo que nós somos de Deus. Está vendo como dá para você ler um versículo pensando no outro? Peça, porém, sabendo que você tem direito. Sabendo quem é o teu Deus. Sabendo que Deus está interessado, inteirado em um projeto que Ele preparou para você, diferenciado, que vai te dar acesso a essa sabedoria. E de sem nada duvidando. É que as pessoas duvidam. A carne duvida, a mente humana duvida, as fortalezas fazem com que nós fiquemos na dúvida. Sabe o que ele disse? A dúvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ai, glórias a Deus, irmãos, graças a Deus por essa palavra. Eu recebo no meu espírito. Se tem um agitadinho aqui na frente de vocês, sou eu, né? Agitadinho, eu quero estar fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Então, com a tecnologia, né, com o celular, é uma delícia, né? Uma delícia. Delícia viver os tempos que nós vivemos. Você tem acesso à informação ilimitada. Quando eu era criança, meu irmão,
uma tragédia dessa que aconteceu lá em Israel, você só ficava sabendo 2, 3 meses depois. E mais ou menos de qualquer forma, agora não, agora já tem as imagens e você consegue ver exatamente o que aconteceu. Isso tem um peso, porque isso vai gerando em você uma velocidade em tudo. E você passa a viver as coisas de uma maneira muito mais veloz. Muito mais agitada. E está todo mundo agitadinho, ninguém para mais, quer parar mais para assistir um culto, ninguém tem mais paciência para às vezes ficar 1 hora ou 40 minutos, como nós ficamos aqui às vezes com o estudo da palavra, as pessoas não querem mais, não, a mensagem tem que ser de 10, 15 minutinhos, tem que ser coisa rápida. Então, é assim, a humanidade está assim, todo mundo muito agitadinho. E Deus está dizendo, segura a tua onda. Segura a tua onda, Danielzinho, que Deus fala comigo. Eu estou, amém, Jesus, amém, Jesus. Já fiz até a minha oração aqui agora, né? Vou fazer de novo. Senhor, obrigado por este dia. Renova as minhas forças, manifesta a sabedoria. Você está entendendo, irmãos? Eu não estou pregando para você, não, nem sou eu que estou pregando, é a voz de Deus na minha vida. É a graça de Deus comigo, é para você, é para mim, bate aí, bate aqui. Porque senão a gente fica numa agitação e explode. Diz que ficou agitado pelo vento, e olha o que é pior, irmãos. Vem coisa pior, vem. Olha o versículo 7. Tem muita gente supondo muita coisa. E só está preso de uma fortaleza para outra. Fortaleza, fortaleza e fortaleza. Mas é a maldição hereditária, é alguma coisa conectada ao pecado, lá do Éden, a desobediência lá do diabo, que depois levou Eva à desobediência. É conectada à nossa carne, é conectada aos rudimentos da lei, que nos reportam a carne. Tudo isso é muito tratado aqui no livro. E aqui na página 14, o apóstolo diz assim, em síntese, no terceiro parágrafo da página 14, ele diz assim, em síntese, o que é a maldição? O que é a maldição, em síntese? Essa maldição hereditária, essa questão do mundo que jaz no maligno, essa luta ferrenha que a gente tem que ter, ele diz, é a porção dos que rejeitam as bênçãos de Deus, dos que desobedecem, dos que servem aos ídolos, dos que prestam cultos aos deuses falsos, dos que são infiéis para com Deus. Então, a minha palavra, a minha colocação forte, essa particularidade da gente completar e concluir aqui esse capítulo que fala dessa maldição hereditária. Vamos pular aqui para a página 24. O apóstolo faz uma pergunta. Ele diz assim, como é que o cristão deve agir se o sintoma de uma maldição bater à porta? Ele deve usar a sua autoridade, o seu sacerdócio espiritual. Então, amados, muita atenção, muito cuidado, muito zelo com a tua vida espiritual. Eu vou lhe dizer, nós estamos aí nos últimos 3 meses do ano. Já se avizinha aí um Réveillon de 2024. E nós temos uma promessa específica, a voz de Deus para o nosso ano de 2023, é que é o ano da bondade do Senhor. Não é o ano da fortaleza, não, a fortaleza da mente. Sabe? 14 segundos, a cada 14 segundos, estamos falando aqui, dezenas de pessoas pelo mundo todo tentaram suicídio. Ao explicar essa frase para você, quantos 14 segundos passaram aqui? É a realidade do mundo. O homem é agitado, não alcança nada, não alcança a sabedoria, não alcança a maturidade. Nós precisamos ter um zelo. Há uma promessa. O ano coroado pela bondade do Senhor. Há uma promessa. Tem que ter essa segurança. O plano de Deus está perfeito, está ligado, está completo. Tem que se materializar neste mundo, em nossas vidas, a vontade de Deus. Não importa qual seja a situação, irmãos.
não importa aquilo que tem batido a porta da tua família, da tua casa. E você, seja aqui presencialmente, seja pela internet, você tem um sacerdócio real. Você tem um sacerdócio real. Então eu fecho com Romanos capítulo 8, versículo 28. Na semana que vem nós vamos partir deste texto. Romanos capítulo 8, versículo 28. Olha, diz, sabemos, tem que saber. Diga eu e a minha casa, sabemos. Nós fomos formados para servir ao Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Fortalezas não vão se instalar na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, nem no nosso ministério. No que depender de nós, nós temos convicção de que vai cooperar para o nosso bem e que daqui para o final do ano nós vamos ver coisas grandiosas, a bondade do Senhor nas nossas vidas. Da página 30, o apóstolo, no capítulo 2, ele usa o subtema dizendo libertos do império das trevas. Nas primeiras aulas nós vemos pela introdução, entendendo a realidade humana, maldição hereditária, alguma coisa já ligada desde o Éden e como isso nos conecta à maldição se nós permitirmos. Isso foi muito comentado. E hoje a gente entra num outro aspecto, que é a compreensão de que não tem mais nenhuma questão do império das trevas que possa dominar a nossa vida. Nós estamos libertos do império das trevas. A diferença vai ser exatamente na nossa atenção, nosso cuidado com essas verdades. Aqui na página 31, o apóstolo diz, quem conhece a graça de Deus sabe quem é em Cristo. Sabe qual é a sua posição espiritual, sabe que a mensagem que ensina que o povo de Deus é derrotado é apenas uma maquinação de Satanás dentro da obra de Deus. Então ele depois, eu estou lendo aqui o terceiro parágrafo da página 31, e depois o apóstolo vai narrando e falando sobre as prisões, os enganos da lei, os rudimentos que acabam levando e reportando, causando uma dependência da carne. Depois vale a pena você fazer essa leitura. Como eu sempre digo para você, nós não estamos aqui para ler o livro, esse livro é maravilhoso e você precisa ler e reler, como eu sempre faço também. Mas aqui nós vamos pegando alguns apontamentos e principalmente o tema para Deus tratar conosco pessoalmente com uma dinâmica de culto, de escola de capacitação e crescimento espiritual. Então, vamos caminhar apontando aqui alguns textos e trazendo o despertamento mental. Como eu já disse, que nós temos que ter essa atenção com as nossas mentes, porque o que mais derrota uma pessoa, mais provoca fortalezas na mente do cristão, é exatamente essa falta de entendimento. Olha, Oséias 4, 6, você pode até fazer uma remissão. O próprio profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele disse, o meu povo está sendo destruído. Algumas versões dizem, o meu povo tem sido destruído, porque lhe falta conhecimento. E veja só, ele disse, porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, que às vezes a gente fica só com essa primeira frase e nem avança. Glórias a Deus que nós temos aqui um sacerdote, que nessa figura é o apóstolo Miguel Ângelo, que é a nossa boca de Deus para as nossas vidas, e que tem um zelo pela palavra tremendo. Você vê, nós aqui às terças-feiras, geralmente usamos 30 a 40 minutos na palavra. Por isso que eu aconselho você, principalmente às terças-feiras,
ter um papel, uma caneta na mão, para você anotar, né, esses comentários, os textos que eu vou citando, que eu não faço tantas leituras, porque é uma outra dinâmica de meditação. A gente vai aqui fatiando e colocando, incluindo alguns textos sobre uma literatura. Então, já é diferente de um sermão temático, conforme o apóstolo sempre traz, rebuscado em muitos versículos, mas é um cuidado. Mesmo assim, você vê, nós usamos aqui em torno de 30 a 40 minutos a cada terça-feira. É o cuidado. Então, esse ministério, ele tem esse cuidado. Mas as igrejas tradicionais, as igrejas da lei, acreditem, eu já participei de muitos cultos na lei, quando ainda não conhecia a graça de Deus, que chegava no final, dizia, olha, devido ao adiantado da hora, vamos ler aqui um versículo, e dá-lhe profetada, e dá-lhe irmão que levanta para dar uma palavra, outro que vem para cantar um corinho, outro que vem, e acaba o horário. Não, aqui nós temos nossa liturgia de culto, onde a palavra é indispensável, o conhecimento, o momento, porque é na palavra, é quando nós estamos aqui nesse momento, meditando, é que Deus vai falando aos nossos corações de uma maneira incisiva, contundente. E eu tenho dito, quando você ouve a palavra, Deus está tocando o seu coração. Quando você pratica o que você ouviu de Deus, você está tocando o coração de Deus. Então, olha que coisa tremenda. Vamos aqui aos textos da página 32. O primeiro texto que o apóstolo usa, Gálatas 3, 27, ele já falou, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo os revestistes. Então ele cita, ele está dizendo, olha, essa questão de batismos, por exemplo, nós quando estamos na graça de Deus, quando nós entendemos, nós já sabemos, como Paulo fala também aos Efésios, que nós já fomos selados com o Santo Espírito da promessa. O apóstolo cita também esse texto aqui, e nós já passamos a ter essa visão, não precisa ficar dependendo de batismo. Qual é o batismo verdadeiro? Coloca aí uma remissão, Joás, querido, Romanos 8. Vamos ler. Olha o que diz aqui Romanos 8,3. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma, na carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Vai o 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha o versículo 5. Vamos ver. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Vai no 7, ó. Por isso o pendor da carne é inimizade. Não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então nós temos um pendor da carne. Paulo estava falando isso para os salvos. A pessoa não alimenta o Espírito. Eu sempre digo que se que você alimentar mais, vai ficar mais forte. Vamos no 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Opa, diga amém. Mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, isso não é problema meu. Desculpe, deixa eu te lembrar, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Eu digo sempre, irmãos, se não for espiritual, não terá o meu aval. Quer melhorar ainda? E isso é pessoal. Se não for espiritual, não terá o meu aval. E isso é pessoal. Vamos no 10. Olha como é autoexplicativo. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, Handarayô Manai. Isso é o termômetro. Se está em Cristo, irmãos, se você começar a ver muita carnalidade, muita empavonagem, vamos usar aqui um neologismo, né? Muita empavonagem. Já viram o pavão? Abre aquela cauda. Né? Tem pessoas que
São empavonados. Mas não consegue ficar muito tempo com ela aberta, não. Mas está cheio de crente empavonado. E pouco crente abençoado. Só para entrar na rima, porque eu gosto, né? Muito empavonado e pouco abençoado. Mas quando é abençoado, Paulo disse, olha, quando Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida. Nós passamos a ter a consciência. A consciência. E eu digo assim, você começa a vigiar o teu corpo. Esse é o corpo. Esse corpo aqui, ele é composto, é corpo, alma e espírito, né? Na verdade, a carne está ligada à alma, às emoções, aos sentimentos. E o espírito é que vai te trazer uma condição de usar a tua emoção sem atender aos preceitos da carne. Olha que coisa tremenda. Só com os olhos espirituais você vai atingir isso aqui. A lei nos reporta a carne. E a carne que eu digo na ligação com o pecado, que é uma ligação desde o Éden, que é aquela mesma que eu falei para vocês, que nós temos por maldição hereditária. É aquela ligação do pecado, sabe? Mas que na graça de Deus está completamente interrompida. E só a graça de Deus nos dá essa condição, irmãos. Olha o 11 o que diz. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou o Cristo, Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então começa a ser um trabalho do Espírito. Vai o 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Não dá para ficar dando desculpa para a carne. Não dá. Bispo, você não erra, você não escorrega, irmãos. De vez em quando, mas olha, meu sapato, quanto mais eu vou vivendo, vou lendo a palavra, mais garra. Olha aqui, ó, dá uma escorregadinha, mas ó, não cai não, porque o sapato está tão na graça, de graça em graça, é por graça e por fé. Você até às vezes lembra, o inimigo, olha, cuidado, o inimigo lança situações para te lembrar, pessoas para te acusar, não deixe. Você não está mais constrangido a viver segundo a carne. Olha agora o 13. Porque se viver de segundo a carne, ela caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificais os feitos do corpo, certamente vivereis. E tem gente que pensa que Paulo está falando aqui, que se uma pessoa vai na carne ou comete um pecado, ela vai para o inferno. Não, irmãos. A Bíblia fala 155 vezes em salvação eterna, uma vez salvo, sempre salvo. Caminhar para a morte é caminhar para uma vida infrutífera. Vocês viram o apóstolo, a visão que ele teve há cerca de 2 meses, com aquelas 2 árvores, uma árvore frutífera e outra árvore seca, sem raízes? É essa a diferença. O 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados. Quanto medo eu tinha, irmãos. Quando eu não conhecia a graça de Deus, nasci num lar evangélico, eu tinha um medo de perder a salvação tremendo. Eu tinha um medo, sabe? Eu só me sentia salvo quando estava na igreja. Tinha um medo, tinha medo de pecar para não ir para o inferno. Agora eu sei que se eu pecar, eu não vou para o inferno. Mas tem um problema. Tem um problema muito grande. Eu saio da cobertura da graça de Deus. Eu agora tenho certeza de que eu estou aqui colocado por Deus para que o nome dele seja glorificado, seja exaltado, para que o mundo saiba, entenda que a mão do Senhor fez isso, como diz Isaías. Entendo que eu tenho um chamado, como Pedro disse, para proclamar as virtudes de Cristo. Eu entendo que eu estou aqui para que o mundo veja que Jesus é primogênito entre muitos irmãos, me vejam como irmão de Cristo, como imitador de Cristo, que é o que o irmão mais novo faz, imita o mais velho,
está lá em Romanos, mais na frente, nos versículos seguintes, você vai vendo esse desdobramento, até chegar no versículo 37, Joás. 37, diz, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. O capítulo 8 de Romanos é um texto totalmente autoexplicativo. O capítulo 8 de Romanos, ele foi chamado por Martinho Lutero de tema central da Bíblia Sagrada. Porque Paulo, ele discorre questões importantíssimas, definindo o que é lei, o que é graça, e depois no finalzinho ele diz, nós somos mais que vencedores em tudo. Ele termina dizendo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nada pode nos separar desse amor. Com esse capítulo 8 de Romanos, eu faria uma remissão com Gálatas 5. Coloca Gálatas 5, versículo 1. Gálatas 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então nós fomos libertos. É para viver a liberdade da graça de Deus. Mas eu sempre digo que liberdade sem responsabilidade gera calamidade. Diga, liberdade sem responsabilidade gera calamidade. Pensa numa pessoa que tem uma carteira de motorista, ela já tem a liberdade para dirigir. Certo? Então ela vai exercer o quê? Aquela autoridade. Mas ela precisa ter responsabilidade. Se ela exercer aquela autoridade para dirigir, né, ela já está livre para dirigir, mas ela dirige com irresponsabilidade, ela vai causar o quê? Uma calamidade, acidente. Né? A morte dela ou a de outros, coisas trágicas que você ouve aí no trânsito, é um exemplo mais corriqueiro que eu posso te dar sobre isso. Assim é a graça de Deus. Assim é a conquista que Jesus já deu para nós. Tem muita gente que pega a graça de Deus e usa da liberdade. Tem gente que diz, então eu posso pecar porque já estou salvo, não perco a salvação. Não pode. É entender que nós não somos escravos do pecado mais, porque nós temos uma vida de santidade. Nós avançamos numa linha espiritual, numa holística espiritual, em bases espirituais. E pronto. Vai no 16 agora, versículo. Ele disse, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Jamais. Eu digo que quando você anda no Espírito, você coloca a carne de carona. Você coloca a carne de carona, quando a carne está de carona, é uma beleza, porque a tua carne é beneficiada. Você pode continuar. Eu ficava assustado, porque eu sou uma pessoa muito... Eu tenho uma veia, né, muito bem-humorada. Puxei isso muito da minha mãe. Meu pai era mais sisudo, minha mãe era mais brincalhona e tal. As piadinhas de mineiro, de vez em quando eu conto aqui, que a minha mãe falava. Então eu tenho muito essa veia. E eu às vezes ficava pensando, meu Deus, hoje eu continuo brincando, né? Vocês então que me conhecem mais aqui na intimidade, né? Brinco, a minha personalidade, meu temperamento, isso não mudou. Mas eu tenho o caráter, graças a Deus, regenerado pela palavra. Mas eu zelo. Eu cuido para andar no Espírito. Porque a concupiscência da carne, ela continua. E depois você vai lendo a continuação, você pode ver nos versículos seguintes como isso caminha. Mas Romanos 8,37 nos garante, diz que em todas estas coisas, voltando lá para Romanos 8,37, somos mais do que vencedores. Por meio de quem? Daquele que nos amou. E aí, meu irmão? Essa liberdade, essa conquista, toda essa obra redentora da cruz do Calvário, o que ela provoca em nós? O 38. Porque eu estou bem certo. Aí você passa a estar certo. Quando você está certo, ninguém tira de você. Ninguém. Nem o marido, nem a mulher, nem o vizinho, nem o patrão, nem a empregada, nem a sogra, irmão. Né? Ninguém. Ninguém. Ele disse, nem os anjos,
nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, o inimigo, ele não tem mais poder, ele não consegue mais entrar nessa nossa margem de segurança, irmãos. Nós estamos atrelados e ligados, as maquinações do inimigo não vão mais ter acesso. Por isso que nós temos que ser radicais, não podemos negociar com essas mentiras de quem não tem essa visão. O apóstolo vai tratando muito sobre isso, né, nas páginas seguintes, e ficam pedindo unção, ficam busca de poder. 1 João 2,27, 1 João 2,27 diz que nós já temos essa unção e que ela permanece em nós. Deus já nos deu e não tira mais, irmãos. Ele disse, a unção que dele recebeis permanece em vós. Nós passamos a ter essa posição, essa visão, essa certeza, essa convicção do Romanos 8, do 37 em diante. E você então começa a ter autoridade, você precisa cercar a sua mente, irmãos, para rechaçar tudo aquilo que for contra a tua pureza, a tua segurança, o caminho que você vai seguir, porque você não tem mais que se dobrar a prisões mentais que os rudimentos e a lei colocam sobre as pessoas. Você passa a ter uma segurança pelo Espírito. É inabalável. Vamos voltar a Romanos 8 agora, o versículo 1. Romanos 8, 1. Tem um delay aí. Olha, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O próprio Espírito, ele vai te dando uma maturidade, irmãos, ele vai te dando uma segurança. Você começa a estar tão convicto que vem uma situação, vem outras vezes até a nossa volta aqui na igreja, você não se desvia. Você tem uma ligação plena com Deus. É questão de revelação. O versículo 2 mostra isso. Esse trabalho do Espírito, diz assim, ó, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Então, você está livre. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou, irmãos, para o reino do Filho do seu amor. Nós passamos a estar conscientes dessa libertação, estamos livres, totalmente libertos das trevas. Bispo, e agora, para a gente concluir, tá bem, Hebreus 12, 14. E aí é que complica, né? Aí é que complica. Porque agora tem uma cartilha. Para você ter uma ideia, Hebreus capítulo 12, todo o capítulo, depois você pode ler todo o capítulo, e você vai ver que é como se fosse uma reunião ministerial. É o nosso comportamento no meio da igreja, o nosso comportamento em relação, principalmente, aos irmãos, ao ministério, ao nosso próximo. Então ele diz, segui a paz com todos. Até falei na reciclagem, você ouviu, capitão? Lembrei aqui, encontrei o capitão, agora é meu vizinho, né, mora também na Vila Valqueire. Te contei isso, né, amor? Encontrei o capitão no mercado. Eu sou tão antigo aqui no Valqueire que ainda chamo de Três Poderes, que lá, há muitos anos, aquele mercado chamava Três Poderes. Agora é o quê? Agora é extra, né? Ele estava lá no mercado, pagando na fila, e eu cheguei com o meu carrinho, toquei na perna dele assim, ó. Dei uma batidinha forte mesmo, né? Aí ele olhou para baixo, nem olhou para o carrinho, olhou para baixo, saiu da frente, rapaz. Aí eu fui com o carrinho e toquei de novo, né? Aí ele olhou assim, mas não fez nada. Eu falei, rapaz, passou no teste. Passou no teste, né? Não falou nada, não esbravejou, uma mansidão, eu fiquei impressionado. Eu falei, meu Deus, aprendi mais ainda. Então, quando
Aí fui a semana de novo no mercado, o rapaz bateu o carrinho no meu pé, não falei nada, lembrei do capitão, né? Falei, desculpa, falei, por nada. Segui a paz com todos, irmãos. Não é fácil, não é verdade? Seguir a paz com todos. E a santificação? Olha depois da vírgula, irmãos. Aí é que está a diferença. Sem a qual ninguém verá o Senhor. E esse ninguém inclui que ninguém que olhar para você vai ver o Senhor na tua vida. Mas inclui você também. Sem santificação ninguém verá o Senhor. A verdade é que a pessoa leva o evangelho da graça de Deus como conto de fadas, como história da carochinha, já começa naquele erro, né? Não pode pecar. Coloca capítulo 6 de Romanos, Joás, só para a gente terminar, estamos nos 3 minutos finais. Capítulo 6 de Romanos, olha lá. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Paulo faz uma pergunta jocosa aí, né? Ele diz, de modo nenhum. Como veremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos. Não tem negócio, diga, não tem negócio. Não tem negócio. Às vezes alguém fala uma coisa para mim, às vezes uma coisa assim sugestiva, muito normal. Pessoas íntimas às vezes falam e eu digo assim, eu não minto mais. Serinho. Eu sei que às vezes eu sou chato, desculpe usar essa palavra esdrúxula, né? Eu sei que às vezes eu sou chato, mas eu sou radical com algumas coisas, irmãos. Até no louvor, eu vigio os louvores que se cantam, às vezes, eu falo, meu Deus, tem frases que eu vejo as pessoas cantarem sem perceber nada. Eu já tive uma visão tão profunda daquilo, eu não repito. Eu canto diferente, no meu íntimo eu canto diferente. Porque eu não vou falar coisas que contradizem aquilo que Jesus já fez. Eu não vou ficar pedindo para Deus me dar coisas que Ele já me deu. Então, tudo isso, e a mentira, às vezes a pessoa está se sugerindo para você falar uma coisa que é mentira, mas eu falo, eu não minto mais. Eu tenho um amigo que é meu amigo de anos e anos, muitos anos, e ele hoje é de uma igreja muito, muito radical na tradição, muito tradicional, mas, meu Deus, não tem entendimento nenhum da graça. De vez em quando vem, no outro dia ele disse para mim, ele disse, ele tem 2 filhos, um casal de filhos. E ele disse para mim, Daniel, eu não quero neto não, porque os 2 filhos já, uma já se casou, a outra já vive maritalmente, união estável, e dizem que não querem ter filho. Ele concordando com isso, não, Daniel, eu nem sei, eu não quero neto não, porque eu tinha falado para ele, poxa, minha filha casou, mas está aqui esperando uns 5 anos, estava reclamando, né, que já estou aqui com eu vejo a Marli com os netinhos aí, já fico com uma inveja santa, né, mas eu entendo o tempo deles, eu fui comentar com ele, ele veio com essa pérola de falta de entendimento. Não sei se eu quero não, o mundo do jeito que está, esperando Jesus voltar, nós já estamos estudando lá na igreja sobre o Apocalipse e tal. Estou esperando Jesus voltar desde que ele foi. Até Jesus morrer na cruz do Calvário, primeiros tempos. Depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, fins dos tempos. Já começou. Aí eu falei para ele, peraí, rapaz, você está falando uma coisa que contradiz a promessa da Bíblia. Você não é filho de Deus? Você não conhece o Salmo 128, por exemplo? Que tem promessa para a gente conhecer os filhos dos filhos? Eu estou aí, irmãos. Estou aí esperando os filhos dos filhos, em nome de Jesus. Sabe? Promessa de Deus. 62 anos agora sábado, e buscando isso em nome de Jesus. Então, de modo nenhum. Como veremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos. Então você passa a ter essa seriedade. Agora as pessoas vivem o evangelho como história da carochinha e bota a culpa em todo mundo. Bota a culpa em todo mundo. Comete o pecado que quer cometer e bota a culpa e diz, não, mas é a cruz. Então, eles botam a culpa na cruz, já reparou? E as pessoas vão colocando tudo na cruz. Não, é minha sogra, é minha cruz. Que cruz nada, irmão. Minha sogra foi minha escolha. Fazer o quê? Queria casar com uma mulher tão linda, agora tenho que carregar a sogra, né, amor?
E cuido dela. Às vezes no outro dia ela chegou para mim e falou assim, ai, você parece meu pai, você cuida tanto de mim. Cuido. De vez em quando eu jogo umas pérolas para ela, né? Ontem eu falei para ela, olha, no céu não tem TV Globo não, hein? Que ela, na idade, gosta de ver televisão, que eu chego lá, está na TV Globo. Eu brinquei com ela, falou, a senhora quer ir para o céu? No céu não tem TV Globo não. Ela ficou apavorada, mas disse, ai, como é que eu vou fazer? Eu nunca tinha pensado nisso, né? Que não tinha TV Globo. Então, claro, aproveito para brincar, né? Mas, no outro dia eu falei, quer entrar na piscina, né? Estava na piscina, falei, quer entrar na piscina? Eu coloco a senhora na piscina. Aí ela ficou animadinha, eu falei, mas não vou tirar não. Ela, não, então não quero não. Mas as pessoas começam, sabe, que a sogra é minha cruz. Não, olha, esse cartão é minha cruz. Irmão, é tua escolha. Você escolheu isso. Né? Ah, meu carro furou o pneu, é minha cruz. Não, irmão, só fura pneu quem tem carro para furar pneu. Então, a minha cruz, meu irmão, agora eu já estou botando até rodinha nela, que é para ir mais fácil. A cruz é a nossa resignação, é a nossa própria carne. Por isso que nós somos cristãos. Cristão, essa palavra cristão do original é cristinho. Nós temos que colocar a nossa carne na cruz. Como é que você coloca a tua carne na cruz? Quando você submete a tua carne ao Espírito. Só isso. E ela vai ficando cada vez mais leve, cada vez mais suave. Olha o que Jesus disse aqui, olha, em Mateus capítulo 16, versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É isso. É a cruz da resignação, é a cruz de não negociar com carne, é a cruz de dizer, peraí, eu estou livre para viver a graça de Deus, eu quero entender isso. Eu conversava com uma pessoa semana passada, levei meu carro para dar um polimento, eu cheguei lá e a pessoa que é aqui da igreja me apresentou, disse, olha, é o bispo da igreja. Ele, não, porque eu sou um teólogo, e começou a dar uns testemunhos lá, não parava, eu só querendo um desconto, né? Que gosto de desconto, depois deu, ainda bem. Depois no final eu falei assim, que bom que você tem todo esse conhecimento, essa bagagem, agora eu vou te dar um conselho, filtre tudo isso pelas 14 epístolas. Eu falei, porque a Bíblia para mim não tem Velho e Novo Testamento, a Bíblia para mim é a graça em desenvolvimento, e ela se compreende pelas 14 epístolas. E ele ficou assim, eu falei, aí você vai, em que ele está desigrejado, sabe tudo, mas está desigrejado, colocou tudo na cruz, colocou tudo numa cruz que ele não consegue carregar. Se nós conseguíssemos carregar a cruz da maldição hereditária, que foi nossa primeira aula, segunda, a cruz dos rudimentos da lei, a cruz da nossa debilidade na carne, que é dessa consciência que a gente vem tratando sempre na escola de capacitação e crescimento espiritual, ninguém aguenta, irmão. Ninguém aguenta. Por isso que Jesus carregou a cruz. Então, quando nós tomamos a cruz e seguimos Jesus, é o Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, com a qual todos verão o Senhor. Vamos ler essa Bíblia recebendo para a nossa vida? Vamos fazer uma confissão de fé? Você pela internet, faça uma confissão de fé, diga assim, eu me comprometo, olha aí, hein, a seguir a paz com todos e a santificação, porque eu quero ver e que todos vejam o Senhor na minha vida. Assim seja, assim diz o Espírito da graça. Glória a Deus. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Eu sou o bispo Daniel Anecleto, com a minha linda e querida esposa. Esta foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Senhor Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado por esta manhã maravilhosa.
Sairemos deste lugar com alegria e em paz, em plena paz nós seremos guiados. Guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. Que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Paizinho, se manifestem. Não só hoje, mas eternamente. E aqueles que vão viver a liberdade com responsabilidade, e todos verão Deus. Digam amém, amém e amém. Eu posso crer que antes de tudo ser criado, Ele me amou e pro seu reino fui chamado. Toda arma que forjarem contra mim perecerá. Sei que o Senhor comigo está. Ele é fiel, autor de todo dom perfeito. Rei de Israel, é o Senhor de um povo eleito. E por causa do seu grande amor, sou mais que vencedor. Aleluia,